Olá, diretos amigos, aqui quem vos fala é Donatão Heriberto. Hoje aqui eu vou gravar sobre uma grande descoberta, vamos dizer assim, né, de estudo. Me perguntaram para mim quem foi, na minha visão pessoal, o melhor presidente do Brasil. E, como todo brasileiro, não gosta muito da atual política e também não estuda muito a história do Brasil, porque os professores do MEC, né, vocês sabem, só passam por cima. Eu comecei a ver alguns presidentes antigos do Brasil e eu descobri, né, já ouvia falar sobre ele, o grande presidente Afonso Pena, que muitas pessoas não conhecem, certo? Pois ele teve um período curto na presidência, vamos dizer assim, porém foi um tempo que ele fez muitas coisas. Vamos aqui, né, saber, primeiramente, quem foi esse grande presidente da República. Para mim, foi o melhor presidente do Brasil, sem sombras de dúvida. Aqui se fala, né, o nome dele era Afonso Augusto Moreira Pena. Ele nasceu em 30 de novembro de 1847, na cidade de Santa Bárbara, província de Minas Gerais, certo? Era naquela época o Império do Brasil. Aqui eu coloquei algumas considerações sobre a formação dele. Ele foi colega de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Castro Alves e Rodrigo Alves. Com o último, né, o Rodrigo Alves, ele fundou um periódico de imprensa. Pena, né, Afonso Pena, completou os estudos primários em sua cidade natal, transferindo-se em 1857 para o Colégio de Caraça, mantido pelos padres lazaristas. No educandário, teve em seu currículo aulas de francês, inglês e retórica. Ele tinha uma exímia retórica. O que eu mais gostei dele, que ele era de formação católica, ele era monarquista e, além de tudo isso, ele era abolicionista. Aqui fala que quando teve aquela disputa lá religiosa, ele ficou, né, do lado da Igreja Católica, porque como ele era um católico fervoroso, ele era totalmente contra, né, a doutrina dos positivistas de Augusto Conte. Ele não tinha muita ligação com eles porque os positivistas, né, eles queriam separar a igreja e o Estado, entende? Então, essa daí foi uma das grandes influências dele, né, na defesa dos valores cristãos do Brasil. Um exímio e grande presidente católico. Aqui, né, tem aqui o atlas histórico desse grande presidente. Aqui vou falar algumas das funções políticas que ele foi. Ele foi deputado-geral da província de Minas Gerais em 1878 a 1884, foi ministro de guerra em 1882, ministro da agricultura em 1883 e 1884, ministro do interior em 1885, deputado-geral de Minas Gerais da província de Novo em 1886 a 1889, foi presidente de Minas Gerais da província de 1892 a 1894, presidente do Banco da República em 1894 a 1898, vice-presidente da República em 1902 a 1906 e depois ele foi eleito presidente da República em 1906 a 1909, quando ele faleceu. Depois eu vou falar aqui sobre a morte desse grande presidente do Brasil. O que eu mais gosto dele também é o lado econômico dele. Foi uma das melhores coisas que eu descobri, porque ele era um protecionista. Ele queria proteger, né, a nossa nação do capitalismo internacional. E aqui, ó, antes dele ser empossado, Pena percorreu o país viajando por mais de 21 mil quilômetros e visitando 18 capitais.
tornou-se o sexto presidente da República em 15 de novembro de 1906. Apesar de ter sido eleito com base na chamada política do café com leite, realizou uma administração que não se prendeu de tudo a interesses regionais, incentivou a criação de ferrovias e interligou a Amazônia ao Rio de Janeiro pelo fio telegráfico por meio da expedição de Cândido Rondon. Eu gostei aqui, para quem entende muito um pouco de economia, ele fez aqui a manutenção da estabilidade cambial e equilíbrio das finanças públicas, fora garantidos pelo bom funcionamento da Caixa de Conversão. O Instituto não pode ser aprovado em conjunto com a lei que instituiu o Convênio de Taubaté, tá? Aquela política, né, do café com leite. Ele defendeu muito a economia do café naquela época do Brasil. Em razão da posição que ele fazia, então, o presidente Rodrigo Alves. Rodrigo Alves, né, e seu ministro da Fazenda, eles eram liberais, então ele recusava qualquer tipo de controle do Estado sobre o câmbio. Mas Afonso Pena, já eleito, ainda não empossado, concordou plenamente no intuito por julgar a condição indispensável ao equilíbrio das finanças públicas. Então, tal apoio atestava mais uma vez política de vinculações de Pena, uma política econômica menos ortodoxa, mais intervencionista sobre a economia. Ele não aceitava muito essa política entreguista aí do liberalismo econômico. E ele colocou, né, até o Dr. Ernesto Carneiro, Gustavo Barroso, Tasso Silveira, vários outros que gostam desse sistema econômico, né, vamos chamar de nacionalismo econômico. Em 1906, né, ele adotou o padrão ouro, né, criando a Caixa de Conversão, fixando o câmbio à libra no valor de R$1.000 para 15 pence. Então, ele colocou o valor do lastro em ouro. Muitas pessoas hoje em dia colocam em dólar, por isso que muitas coisas é caro. O Dr. Ernesto Carneiro falou isso aí no livro Brasil em Perigo. Gustavo Barroso também falou isso aí no Brasil Colônia de Banqueiros, certo? Ele também aqui, né, lançou o Manifesto Mineiro, certo? Ele, muito mesmo antes dessa direita de colocar um ministério técnico, ele fez isso. Na época, muitos zombaram dele, chamado que era um jardim de infância. Mas aqui, né, aqui são alguns ministros dele, né? O ministro militar Hermes da Fonseca e Alexandre Alencar, né? E ele teve vários outros ministros, depois que eu também posso colocar abaixo. E ele fez tudo mesmo, não baseado, até ele falava que ele não faria baseado em politicagem, sim, nos valores que ele aprendeu. E eu gostei muito do presidente Afonso Pena por causa do fim da vida dele. Afonso Pena, muitos dizem que ele morreu de tristeza moral por causa que o filho dele faleceu e tudo mais, mas ele foi vítima de uma pneumonia, né? Não sei ao certo se foi gripe espanhola. Ele foi o único presidente do Brasil a morrer exercendo o cargo, porém no leito de morte dele, né, ele falou as seguintes palavras. Aqui eu vou ler um pouco do artigo, certo? E depois eu complemento com as palavras desse grande presidente. Abolicionista precoce e católico fervoroso, pronunciou em seu leito de morte como as últimas palavras: Deus, pátria, liberdade, família. Eis a síntese de toda sua crença e sua obra. Afonso Pena foi realizador dos mais caros sonhos alentados pela Inconfidência Mineira. Os Inconfidentes entendiam com a criação de uma escola de direito nos moldes de Coimbra e se construíam grande nação. E sobre a mudança capital, o Confidente sonhava com capital em São João del Rei, certo? Aqui, como ele gostava de direito, né, ele queria que surgisse grandes universidades do Brasil. Lembrando que aqui é um artigo, certo, da Faculdade de Direito de Minas Gerais. Lógico que o autor vai defender a Faculdade de Direito, porém eu quero frisar aqui, não, como ele falou, né? Ele falou Deus, pátria, liberdade e família, que esse foi um dos lemas que inspirou a ação, né, integralista brasileira em 1972. Plínio Salgado utilizou esse lema, Deus, pátria e família, do tão católico, fervoroso, monarquista
e a abolicionista Afonso Pena. Então, se perguntarem para vocês, espero que vocês estudem e leiam mais sobre esse grande presidente que nós tivemos, que mesmo no leito de morte, ele não negou os seus valores. E muitos brasileiros e muitos heróis sempre é reconhecido também no seu leito de morte. E a Afonso Pena foi um grande brasileiro, que Deus o tenha, e um grande presidente. Muitas pessoas não falam isso e eu espero que existam outros presidentes do Brasil como ele. É só isso, meus amigos, por Cristo e pela nação.